Estudos literários. Para se entender o que é literatura, faz-se necessária uma distinção entre literatura e estudo da literatura, já que estas duas atividades são muito diferentes. A primeira é uma atividade criadora, uma arte. Literatura é ficção expressa por palavras polivalentes. Aqui entendemos ficção não somente como sinônimo de literatura em prosa, como a entendem costumeiramente, tais como conto, novela, romance, mas entendemos também como sinônimo de imaginação, de composição, criação, recriação, e dessa forma os poemas também são obras de ficção. A segunda atividade dos estudos da literatura é o modo de conhecer, de aprender literatura. Literatura é o objeto da investigação do estudo literário. A investigação literária visa a responder perguntas como: que obras são literatura? Qual é a natureza da literatura? Qual é a função da literatura? Como uma obra literária é construída? Para procurar responder tais perguntas, o estudo da literatura divide-se em 3 estudos literários distintos. São eles: Teoria literária. Tem por objetivo investigar os princípios, origens, causas primeiras, elementos predominantes na Constituição, os conceitos, ou seja, as ideias, e os critérios, as normas de julgamento da literatura e suas categorias. No caso, os gêneros literários. Teoria da literatura é, portanto, o conjunto de princípios fundamentais da arte literária. História da literatura. O estudo da literatura não está apenas ligado à história da civilização, mas está com certeza identificado com ela. Tal estudo é literário apenas na medida em que se ocupa da palavra impressa ou escrita. Dessa forma, exclui-se a chamada literatura oral, que é investigada por tradição no âmbito do folclore. A história da literatura percorre 2 caminhos distintos. O primeiro caminho é o imitativo, pois toda a literatura do Ocidente tem sua origem nas obras Ilíada e Odisseia, de Homero, e Eneida, de Virgílio. Os Lusíadas de Camões, literatura portuguesa que deu origem à literatura brasileira, é um bom exemplo de tal imitação, pois Camões inspirou-se em Eneida de Virgílio e Virgílio inspirou-se, por sua vez, em Ilíada de Homero. O segundo caminho é o cultural, pois a literatura é representante do momento histórico que o autor sintetiza. A arte literária é um reflexo das transformações políticas, ideológicas e econômicas de uma determinada época e um determinado lugar. A análise de uma obra de arte como tal, sob o ponto de vista da história da literatura, exclui o conhecimento de aspectos relevantes que a integram na história da civilização. Por essa razão, torna-se necessário lançar mão de métodos históricos, como pesquisas biográficas, fatos políticos, sociais, comportamentais, influências de outras épocas e lugares, em suma, pesquisa sobre tudo aquilo que possa testemunhar as relações da obra com a história, assim como com sua época, com a geração de escritores, com os costumes, com as linguagens, as correntes de pensamento e até com a espiritualidade. A história da literatura trata, portanto, da análise dos elementos extrínsecos da obra, de tudo aquilo que possa ter interferido no ato da sua criação. Ela prepara o caminho para a crítica literária. Crítica literária. Compete à crítica literária o julgamento de valor das obras. Cabe a ela o estudo da obra em si mesma, isto é, o estudo dos seus elementos intrínsecos, personagens, espaço, tempo, metro, rimas, versos, intrigas. A crítica literária é, em suma, a aplicação da teoria literária e dos elementos extrínsecos, ou seja, da história da literatura, no estudo da obra literária. Já entendi!